Capítulo 4. Que pode se compadecer. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Hebreus 4:15. Os puritanos escreviam livros assim. Pegavam um único versículo bíblico, drenavam-o até o talo com toda a teologia cordialmente afetuosa que encontrassem, e depois de algumas centenas de páginas enviavam o manuscrito à escritora. The Heart of Christ, O Coração de Cristo, de Thomas Goodwin, não é diferente. E o versículo drenado de tal forma é Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. O objetivo de Goodwin era convencer crentes desanimados que, mesmo Cristo estando agora no céu, ele está tão aberto e tenro em seu abraço de pecadores e sofredores quanto esteve na terra. O título original do livro, na edição de 1651, reflete isso. Observe especialmente a justa posição proeminente entre Cristo no céu e os pecadores na terra. O coração de Cristo no céu, para com pecadores na terra, ou um tratado demonstrado. A disposição grandiosa e tenra afeição de Cristo na sua natureza humana, agora na glória, para com seus membros sobre toda espécie de enfermidades, seja no pecado, seja na miséria. As últimas linhas do subtítulo esclarecem que, por coração de Cristo, ele quer dizer a disposição graciosa e tenra afeição. Goodwin quer surpreender os leitores com a evidência bíblica de que o Senhor ressurreto, são e salvo no céu, hoje não é menos disponível e menos compassível do que quando ele andou sobre a terra. Depois de uma sessão introdutória, Goodwin explica por que ele escolheu Hebreus 4:15 para explorar este ponto. Escolhi este texto, pois não há outro que mais revele sobre seu coração e exponha sua dinâmica e comportamento para com os pecadores, e que o faça de maneira tão sensível que nos tome pela mão como se fosse, e nos coloque sobre o peito de Cristo, e permite sentirmos o batimento de seu coração e os movimentos de seu afeto por nós, mesmo hoje estando ele na glória. O próprio escopo dessas palavras se propondo explicitamente a encorajar os crentes contra tudo que podem desencorajá-los. A partir da consideração do coração de Cristo em seu favor, mesmo agora nos céus. Como seria se um amigo pegasse nossa mão e a colocasse no peito do Senhor Jesus Cristo, de modo que, assim como um estetoscópio nos permite ouvir a força vigorosa de um coração físico batendo, fosse possível sentir a força vigorosa das afeições e anseios mais profundos de Cristo? Em resumo, Goodwin está dizendo: não precisamos procurar mais. Hebreus 4:15 é este amigo. Vale a pena manter o contexto mais amplo de Hebreus 4:15 em mente. Vendo de uma perspectiva mais ampla, o resto da passagem diz o seguinte: portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontramos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Hebreus 4:14-16. Os versículos 14 e 16 contêm uma exortação,
a fidelidade na doutrina sobre Deus. Mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé e confiança na comunhão com Deus. Aproximemo-nos com confiança do trono da graça. O porquê que começa o versículo 15 significa que o versículo 15 fundamenta o versículo 14. E o portanto, no começo do versículo 16, significa que o versículo 15 também fundamenta o versículo 16. Em outras palavras, o versículo 15 é a âncora da passagem, sendo os outros versículos as suas implicações. A base da âncora deste versículo está na pura solidariedade de Jesus Cristo com o seu povo. Todas as nossas intuições naturais nos dizem que Jesus está conosco, ao nosso lado, presente e disposto quando a vida vai bem. Esse texto diz o contrário. É durante as nossas fraquezas que Jesus se compadece de nós. A palavra para o verbo compadecer aqui é composta por um prefixo que significa com, como o nosso prefixo de português co, junto ao verbo sofrer, compadecer. Aqui não é uma piedade fria e desinteressada. Faz parte de uma profunda solidariedade ecoada nas nossas vidas, na medida do possível, apenas na relação entre pai e filhos. Na verdade, é ainda mais profundo do que isso. Nossa dor dói em Jesus também. No nosso sofrimento, ele sente o nosso sofrer como sendo dele mesmo, sem ser. Não é que a sua divindade invencível seja ameaçada, mas no sentido de que o seu coração adentra emocionalmente a nossa aflição. A sua natureza humana trata nossos problemas de forma compassiva. O seu amor não se detém quando vê o seu povo sofrendo. O autor de Hebreus aqui nos toma pela mão e nos leva para as profundezas do coração de Cristo, mostrando a sua companhia irrestrita com o seu povo. Já no capítulo 2, o autor de Hebreus disse que Jesus se torna em tudo semelhante a seus irmãos e que ele mesmo sofreu ao ser tentado, usando a mesma palavra grega para tentado, provocado, que ocorre em 4,15. Todavia, o real escândalo de Hebreus 4,15 é o porquê de Jesus ser tão próximo do seu povo na sua dor. Ele foi tentado, e não só isso, mas a nossa semelhança, como nós o somos. A razão pela qual Jesus está em tão íntima solidariedade conosco é que o caminho difícil pelo qual passamos não é só nosso. Ele andou pelo mesmo caminho. Não somente Jesus pode nos livrar de nossos problemas, como um doutor receitando medicamentos, mas também, antes de qualquer livramento, ele está conosco em nossos problemas, como um médico que passou pela mesma doença. Jesus não é Zeus. Ele foi um homem sem pecado, não um super-homem sem pecado. Ele acordou com dor de cabeça. Ele teve espinhas na adolescência. Ele nunca aparecia na capa da revista Caras. Quando olhamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejasse. Isaías 53:2. Ele veio como um homem normal para homens normais. Ele sabe o que é ser sedento, faminto, desprezado, rejeitado, escarnecido, envergonhado, humilhado, abandonado, mal compreendido, caluniado, sufocado, torturado e morto. Ele sabe como é se sentir sozinho. Os seus amigos lhe abandonaram quando ele mais precisava. Caso ele tivesse vindo nos dias de hoje, todo seguidor dele no Twitter e no Instagram o teria bloqueado no seu aniversário de 33 anos. Ele nunca irá nos bloquear. A chave para entender a relevância de Hebreus 4,15 é manter um equilíbrio sólido com as duas afirmações, em todas as coisas e sem pecado. Toda a nossa fraqueza, de fato, toda a nossa vida está contaminada pelo pecado. Se o pecado tivesse a cor azul, não seria o caso de ocasionalmente fazermos ou dizermos coisas azuis. Tudo o que disséssemos
fizéssemos e pensássemos, teria um tom azul. Jesus não é assim. Ele não tinha pecado. Ele foi santo, inocente, imaculado, separado dos pecados. Hebreus 7, 26 ao 27. Mas precisamos ponderar a frase em todas as coisas, de forma que mantenhamos a impecabilidade de Jesus, sem diluir o que a frase significa. Aquela tentação persistente, aquela provação ardente, aquela surpresa desagradável, ele esteve ali. De fato, a sua total pureza sugere que ele sentiu tais dores mais agudamente que nós, pecadores, jamais poderemos. Olhe para a sua vida. Quando o relacionamento amarga, quando o sentimento de vazio nos invade, quando parece que a vida não faz sentido, quando parece que perdemos aquela última oportunidade de fazer a diferença, quando não entendemos nossas emoções, quando aquele amigo de longa data nos decepciona, quando algum familiar nos trai, quando nos sentimos profundamente mal compreendidos, quando a elite ri de nós. Em resumo, quando a pecaminosidade do mundo nos pega e queremos jogar a toalha. É justamente aí que temos um amigo que sabe exatamente como é essa provação e se senta ao nosso lado e nos abraça. Juntos, solidariedade. A nossa tendência é sentir intuitivamente que quanto mais difícil fica a vida, mais sozinhos estamos. Ao afundarmos cada vez mais na dor, afundamos em cada vez mais isolamento. A Bíblia nos corrige. A nossa dor nunca prevalece sobre aquele que dela compartilha. Nunca estamos sozinhos. Aquela angústia que parece tão solitária, tão nossa, foi vivida por Ele no passado e no presente Ele a leva nos ombros. Como o versículo 14 nos diz, Jesus subiu aos céus, mas isso não quer dizer que Ele se distanciou ou se isolou de nossas dores. O versículo 15, segundo Goodwin, permite-nos entender quão sensível e emocionalmente afetado foi o coração de Cristo por pecadores durante todas as suas enfermidades. As nossas dificuldades suscitam profundas emoções em Cristo para além da nossa compreensão. Mas e o nosso pecado? Deveríamos nos sentir desencorajados por Jesus não se solidarizar conosco na mais aguda das dores, a culpa e a vergonha por nosso pecado? Não, por dois motivos. O primeiro é a impecabilidade de Jesus. Significa que ele conhece melhor a tentação do que nós. C.S. Lewis ressaltou esse ponto ao falar de um homem que anda contra o vento. Quando o vento da tentação atinge determinada força, o homem se curva desistindo, de modo a não saber como seria resistir por mais 10 minutos. Jesus nunca se curva. Ele passa por todas as nossas tentações e provações sem jamais desistir. Portanto, ele conhece a força da tentação melhor do que cada um de nós. Somente ele verdadeiramente conhece o preço. A segunda razão é que a nossa única esperança é que aquele que compartilha de todas as nossas dores, o compartilha como o puro e santo. O nosso sumo sacerdote sem pecado não precisa de salvação, mas é quem a provê. É por isso que podemos buscá-lo para que recebamos misericórdia e encontremos graça. Hebreus 4,16. Ele não está preso num buraco do pecado conosco. Somente Ele pode nos tirar de lá. A sua impecabilidade é a nossa salvação. Mas aqui já estamos nos adiantando e entrando na obra de Cristo. O foco de Hebreus 4,15 e do livro de Thomas Goodwin sobre o coração de Cristo. Sim, o versículo 16 fala do trono da graça, mas o versículo 15 abre para nós o coração da graça. Além de apenas Ele poder nos tirar do buraco do pecado, somente Ele deseja pular dentro e carregar nossos fardos. Jesus se compadece de nós. Ele co-sofre junto a nós.
Como o contemporâneo de Gooden, John Owen, coloca Cristo, se inclina a partir de seu próprio coração e afeições e nos dá socorro e livramento. E ele se comove internamente durante o nosso sofrimento e provação, em compreensão e pelo mesmo sentir deles. Se você está em Cristo, você tem um coração que, em sua angústia, nunca lhe dará uma lição de moral celestial. Ele não aguenta ficar longe. Nada pode retê-lo. Afinal, o coração dele está grudado demais ao seu.